Saúde os irmãos com a paz do Senhor, nessa gloriosa paz. Eu desejo uma boa tarde para meus amigos, um bom dia, uma boa noite. E nesse dia de hoje vou eu deixar uma palavra maravilhosa para a sua edificação espiritual, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1, que tem como título Eucana e suas mulheres. Aí aqui fala assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano e adorava e a sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes do Senhor, Hófines e Finéia, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. A outra irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração no teu? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém, amados? Eu vou ler até aqui. Depois eu leio mais alguns versículos para explicar melhor essa história. Então, aqui, como a gente pode ver, a Bíblia está relatando a história de Ana, né, e o seu sofrimento com Penina, que era sua rival. Eucana, seu marido, era casado com duas mulheres, porque a lei mosaica, a lei de Moisés antigamente dava direito quando o homem casava com uma mulher e ela não podia lhe dar filhos, ele tinha direito de casar com outra, a escrava, ou escolher outra esposa para casar. E Eucana era da tribo de Levi, ele era um levita, então ele era um adorador ao Senhor, né? Porém, ele casou com uma mulher que um era carnal e a outra era espiritual, que a Bíblia está falando, que Ana era espiritual, por isso que ela só suportava toda essa afronta. E Penina era carnal, né? E aqui no desenrolar dessa história a gente vai ver o que aconteceu. O pai de Eucana, né? O pai de Eucana foi o último juiz em Israel, Jeroão, e avô de Samuel. Aí aqui fala: e houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Zufi e Efrateu. Então ele tinha uma linhagem, né? Eucana, ele veio de uma linhagem, era um sacerdote, um servo do Senhor, né? Um levita, porque os levitas eles serviam também como sacerdote, eles ministravam a palavra no templo. Então aqui ele casou com duas mulheres, ele amava muito a Ana e tudo que ele dava para ela, ele dava uma porção a mais, dava com excelência. E segundo os estudiosos, foi entre 10 e 13 anos que Ana ficou nessa tentativa de dar filho a ele, né? Ficou tentando lhe dar filhos. Aí aqui nós vamos fazer um comentário que fala assim: o fogo, quando o ourives pega uma papita de ouro, ele quer destruir ou porém, o fogo de Deus, ele purifica e tira o mal, a sujeira na vida do homem.
Então Deus precisava tratar com Ana. Havia algo na vida de Ana que o Senhor precisava tratar com ela, né? A Bíblia não diz o que é, mas a Bíblia não relata o que é, mas a gente pode entender isso, que Deus precisava passar Ana como o ourives, quando pega o ouro, né? Ele coloca no fogo e o fogo queima e tira toda a impureza daquele ouro para que a peça fique pura, fique rara, né? Então, assim foi na vida de Ana. Ana foi passada pelo fogo. Foram muitos anos naquela provação, mas ela suportou, ela não brigou, ela não mediu força com a sua rival, mas ela buscava a Deus. Sempre que ela se sentia triste e angustiada, ela ia para os pés do Senhor, né? Muitas pessoas hoje em dia se deparam com um problema e, em vez dela buscar a Deus, ela vai para as redes sociais, ela vai comunicar ao homem. Mas a Bíblia nos ensina que a melhor forma de a gente atravessar os nossos vales, os nossos desertos, é buscando a Deus. Não é contando para as pessoas, não é contando principalmente para as pessoas que não podem resolver teus problemas, as pessoas que são carnais, para o mundo. O que é que o mundo vai oferecer? O mundo só vai oferecer desgraças, coisas ruins, né? E as pessoas que estão no mundo também, né? As pessoas do mundo, a Bíblia está falando, são pessoas carnais, mas quando você oferece, quando você coloca diante de Deus os seus problemas, suas queixas, suas dores, traz para Deus aquele problema, aí Deus resolve, né? Você traz para o lugar certo, que é para os pés do Senhor. E quando você leva para uma pessoa espiritual, direcionada pelo Espírito de Deus, ela vai poder sim te ajudar. Busque ajuda na igreja, busque ajuda nos pés do Senhor, que você vai encontrar a solução do teu problema. Aí aqui fala: o fogo é sofrimento, né? O batismo desse fogo. Deus estabeleceu o ouro para aquilo que é precioso, ficasse mais puro no fogo, e tudo que não prestasse fosse queimado, igual eu falei, né? E Daniel diz que 3 homens entraram em uma fornalha ardente, né? Então, e aqueles 3 homens que foram jogados na fornalha de fogo, eles estavam preparados, né? O que havia de ruim na sua vida tinha sido queimado. Deus havia lhe purificado. Então, muitas das vezes é na dor que Deus vai gerar vida. É na dor que uma grande pérola ela é formada numa ostra. Entra dentro da ostra, né, um grãozinho de areia, e aquele grãozinho de areia que entra, né, começa a inflamar, começa a ferir ela, causando dor. E ela, através daquela dor, ela produz um líquido, ela produz algo tão precioso que forma uma pérola. Assim é nas nossas vidas. Nós somos purificados por esse fogo de Deus que vai tirando toda a impureza de dentro de nós, assim como Deus fez na vida de Ana. E aqui fala, versículo 2 da Bíblia, do livro de 1 Samuel. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não o tinha. Então, Ana ficava sendo afrontada constantemente, né? Por essa dor, por essa angústia que ela tinha dentro dela. Ana tinha essa tristeza no seu coração, porque antigamente, quando a mulher não dava filho ao marido, ela era considerada como uma árvore seca, ela era amaldiçoada. Só que Ana, ela não era amaldiçoada, né? Ana não era amaldiçoada, ela não nasceu assim. Mas o Senhor deixou ela assim para que seu nome fosse glorificado. Deus fechou a madre de Ana. A madre de Ana, Deus cerrou, né? Porque Deus tinha um projeto maior em tudo isso. Toda essa história aconteceu porque Deus tinha algo maior para revelar ao seu povo.
E aqui fala versículo 3: subiu, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali o sacerdote do Senhor, Hófines e Finéia, os 2 filhos de Eli. Esses 2 sacerdotes não davam um bom testemunho. A Bíblia diz que eles se prostituíam na porta do templo, se corrompiam, eles eram pessoas malfeitores. Então, nem todo mundo que está dentro da casa do Senhor é perfeito e é bonzinho. A Bíblia diz que é o joio e o trigo, é o bode e as ovelhas. Existem pessoas de Deus? Existe sim, mas também existem as pessoas que o inimigo implantou ali dentro. Então, mas a gente não pode olhar para esse tipo de coisa. A gente tem que olhar só para Jesus. Pessoas boas e pessoas ruins existem em todo o ambiente, em todos os lugares, dentro e fora da família, dentro e fora da sociedade. Então, a Bíblia nos ensina, a Bíblia relata que a gente tem que olhar só para o Senhor, para o céu, para cima, de onde vem o nosso socorro. Vem do Senhor que fez o céu e a terra. Porque essas pessoas que agem de forma errada, quem vai tratar com cada uma delas é o Senhor dos Exércitos, que é juiz e é advogado. E nas suas mãos tem todo o poder para resolver essa causa. Não só essa, mas as demais causas. Qualquer causa e qualquer problema, o Senhor é capaz, o Senhor tem poder de resolvê-las. Versículo 4 fala: e sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele uma porção a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Então, para compensar a dor que Ana tinha no coração, Deus usava o seu marido, Eucana, para lhe dar uma porção maior do seu amor, uma porção maior, da sua atenção. Ele a amava muito e ele chegou a falar para ela: eu não sou melhor do que 10 filhos para ti, porque Ana, ela vivia angustiada, que ela queria alegrar o seu coração, mas ela também queria dar uma alegria ao seu esposo, e ela queria ser honrada na sociedade, porque naquela época toda mulher que não tinha filho, ela era desprezada, ela era vista com maus olhos. Um filho era sinal de honra, era sinal da linhagem, da continuidade, a história dela ao lado do Eucana, o seu esposo, o seu marido. Então a história dela, ela não tinha história, A história dela ia se acabar por ali, se o Senhor não tivesse entrado com providência. Mas Deus entrou para honrar a Ana, porque Ana era uma serva do Senhor. E aqui fala: porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Então, embora Deus tivesse fechado a madre de Ana, o seu esposo, Deus colocou um amor muito grande no coração do seu esposo para que cuidasse dela. Isso aí é o cuidado de Deus, que a gente vê o cuidado de Deus nas mínimas coisas, Porque o esposo de Ana poderia amar a Penina, porque Penina lhe cobria de filhos, lhe cobria de honra, lhe cobria de alegria. Porém, Deus derramou uma porção maior de amor no coração de Eucana por Ana, porque Ana era uma pessoa desprovida, Era uma pessoa que não tinha honra, era uma pessoa que vivia triste pelos cantos, era uma pessoa, ela tinha seus momentos de alegria, sim, mas ela também tinha seus momentos de tristeza e de perseguição. Penina, a Bíblia fala que confrontava ela, irritava ela constantemente, está falando aqui, versículo 6. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então é isso que Satanás faz. O diabo levanta sempre pessoas no nosso meio, muitas das vezes para nos tirar do sério, para te irritar, para te aborrecer, para fazer você pecar. Só que Ana não dava lugar à carne, às obras da carne. Ana era uma mulher espiritual. A Bíblia nos mostra isso, que Ana era tão espiritual que esse momento que ela atravessava,
ela atravessava com alegria. Ela sentindo aquela tristeza, aquela dor, ela só fazia chorar, né? Ela sentia aquela tristeza, mas ao mesmo tempo ela levava aos pés do Senhor aquela sua tristeza com lágrimas, né? E um dia o Senhor enxugou as lágrimas de Ana, a gente pode observar aqui. Ana foi uma mulher espiritual, ela não media força com a Penina, não brigava, não contendia, porque Ana era crente. Ana era lavada e remida no sangue de Jesus. Ana era espiritual. Ana não andava na carne, ela andava no espírito. A Bíblia fala no versículo 7. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. A outra irritava, por isso chorava e não comia. Então ela estava sentindo uma tristeza tão grande dentro de si, tão grande. Existe um momento que a gente está passando por um tratar de Deus, uma guerra espiritual tão grande que a gente não tem vontade nem de comer, tem vontade só de chorar. A tristeza, ela provoca angústia, e a angústia, ela tira o prazer da vida, ela tira a vontade de viver. Então ela não sentia prazer na comida, ela não sentia alegria. Quando a gente está triste, a gente não sente vontade de comer, de sorrir, de falar com ninguém, a gente só quer se isolar. Então o diabo já estava trabalhando para trazer, através dessa tristeza, trazer uma depressão para a vida da Ana. A gente pode encaixar o quebra-cabeça dessa história. Porém, Ana, ela não deu vazão, ela não deu lugar, ela continuou buscando o Senhor, na casa do Senhor. Tem pessoas que dizem que não tem que congregar, porém a Bíblia diz que nós temos que congregar. Está escrito no livro de Hebreus 10, capítulo 25, não deixai de congregar. Então, congregar é uma ordenança, é um ensinamento bíblico. Não existe esse negócio de você servir a Deus dentro da sua casa. Congregar significa estar em união, estar no meio de uma família. Não tem como Deus liberar a bênção para a tua vida você sendo individual. Deus quer que você seja família. E família você tem que estar na igreja, no meio do povo de Deus. O ambiente da adoração é a casa do Senhor. Você pode adorar a Deus em casa? Pode, mas o lugar que foi reservado, que foi construído, que foi feito para adorar o Senhor, um lugar reservado se chama templo, se chama igreja. Antigamente existiam os templos, tabernáculos. Salomão fez o templo para o povo de Deus ir se alegrar juntos ali, adorarmos ao Senhor. Então temos que congregar. A Ana dava esse exemplo, ela ia anualmente junto com sua família adorar o Senhor. Ela era uma serva de Deus fiel. E versículo 8 fala: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele era um marido excelente, maravilhoso, que Deus havia lhe entregado, havia lhe dado, era um presente, né? Existem coisas que acontecem na nossa vida que é um presente de Deus. E Ana havia recebido esse presente da parte do Senhor, que era o seu marido. Seu esposo era um bom homem. Porém, lhe faltava algo, né? Lhe faltava algo, que era um filho. Uma mulher sem um filho, ela é incompleta. Antigamente era assim, né? Uma mulher sem um filho, antigamente, ela era incompleta. Lhe faltava algo, lhe faltava a sua herança, a sua linhagem, a sua semente, a sua descendência. Abraão, quando ele foi liberar a bênção dele, ele orou muitos anos, né? Esperou muitos anos para que Deus, se eu não me engano, foi 25 anos que Abraão esperou pelo seu filho Isaque, e tão amado e tão esperado, mas na sua velhice Deus lhe entregou. Então ele orou e ele entregou todas as suas bênçãos, ficou sobre a vida do seu filho Isaque, né? Ismael também teve uma herança, teve uma bênção, mas a primogenitura, que foi o seu primeiro filho, tão aguardado e tão querido,
foi sobre Israel, foi sobre o seu primeiro filho, Isaque, né? Isaque recebeu todas as bênçãos do seu pai, Abraão. E assim foi na vida de Ana. Ela aguardava muito a chegada desse filho, ela já desejava. Segundo os estudiosos, Ana já tinha entre 10 a 13 anos, insistentemente orando e pedindo ao Senhor esse filho, né? Tão aguardado, que seria Samuel. Aí a Bíblia fala que ela fez um voto ao Senhor, para que essa bênção viesse mais rápido, para que Deus apressasse a sua bênção, a sua vitória, para que ela saísse daquele lugar de humilhação, né? Porque Deus também estava tratando com Ana. Ali era um tratar de Deus na vida de Ana. Deus não só queria abençoar a Ana, mas também Deus queria abençoar Israel. Mas primeiro Deus tinha que tratar na vida de Ana, moldar a Ana, trabalhar dentro de nós. Muitas das vezes Deus quer trabalhar dentro de você e você não está entendendo. O mover de Deus, muitas das vezes a gente não entende, mas é necessário para que o nosso caráter, o nosso interior venha a ser modificado, venha a ser aperfeiçoado, né? Para que Deus venha transferir, venha colocar algo dele dentro de nós, é preciso a gente passar por uma lapidação. E foi isso que Deus fez na vida dessa preciosa, né? Dessa pedra preciosa que era Ana, nas mãos do Senhor. Versículo 9 fala: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, quando a gente está triste, quando a gente está aflita, angustiado, a gente leva tudo isso na presença do Senhor e a gente se derrama aos seus pés. Ali foi Ana. Ana chorou abundantemente. Tudo que ela estava sentindo, ela colocou para fora, no lugar certo, que foi nos pés do Senhor. Ela trouxe tudo aquilo para Deus, toda aquela sua dor, aquela sua angústia, ela transferiu, colocou nos pés do Senhor. E a Bíblia fala que ela fez um voto, aqui está escrito no versículo 11, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da minha vida, e sobre a tua cabeça não passará navalha. Então ela fez um voto do narizeu, né? Aquele voto que é semelhante ao voto de Sansão. Então ela fez um voto ao Senhor ardentemente, fervorosamente, com fé, com toda a sua alma, com todo o seu ser, com a quebrantamento, a labra subérga do seu coração. A gente pode ver que Ana, ela pediu com fé e Deus atendeu ela chorou muito. Aí a Bíblia fala aqui, versículo 12, e sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porque ela não falava alto, ela só gesticulava, mexia com sua boca e clamava, e ela pedia muito a Deus, né? E ali ela em gemidos, ali ela estava gemendo, e o gemido, muitas das vezes, só quem entende o nosso gemido é o Senhor. O homem não entende, mas o Senhor entende. Versículo 13, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios. Então ela falava com o coração, e os seus lábios moviam aquilo que o seu coração dizia para Deus. Porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Por que isso aconteceu, né? Há uma justificativa para essa atitude do sacerdote. Ana tinha um problema interno, né? Porém o problema de Ana era que Deus
que tinha fechado sua madre. Ana não era amaldiçoada, não, mas foi para a glória de Deus. Então aqui está falando. As mulheres da vida, né, tomavam vinho de manhã para esperar o cliente. Então, ele podia ter, aqui os estudiosos estão falando que ele confundiu ela na sua embriaguez. Ele a confundiu porque ele já era velho. A Bíblia diz que Eli, o sacerdote, já era um homem velho, um homem de dias, um homem que tinha problema na vista, né? Era um pouco cego, tinha problema de visão e ele era pesado. Então as mulheres, né, as prostitutas, as mulheres antigamente, as prostitutas, ela bebia pela manhã, ela iniciava o dia bebendo para ficar dopada, embriagada, né, para poder receber os homens, né, que ia lá ficar com ela, encontrar elas. Então ele se confundiu Ana com uma dessas mulheres, porque Ana, ao seu ver, parecia como uma dessas mulheres embriagada. Porém, Ana não era isso e não fazia nada disso. Aí aqui fala, e a mulher de bem tomava vinho à noite com o seu marido. O vinho era o sinal de alegria. Então, as mulheres da vida tomavam vinho para se deitar com os homens, ficava embriagada logo cedo. Então, esse episódio, esse fato que aconteceu no templo, provavelmente deveria ter sido pela manhã, pela primícia, pelas primeiras horas do dia. Então, o sacerdote Eli se confundiu. Depois ela foi e explicou o seu problema para ele e ele a abençoou. E as mulheres casadas, elas bebiam vinho com os seus maridos, na época, né? Na época elas faziam isso com os seus maridos. E as que eram mulher da vida faziam de forma errada. É isso que a Bíblia está nos mostrando e é isso que os estudiosos estão relatando, né? Aí aqui fala. Versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em oração, o Senhor Eli observou a sua boca. Versículo 13. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios. Aí agora o 14. E disse Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Então, é aí onde entra essa história que os estudiosos da época contou, que as mulheres pela manhã, as mulheres da vida pela manhã bebiam para se encontrar com os seus amantes, com seus clientes. Então Ana poderia sim ter sido confundida com uma dessas mulheres. Aí Ana vai, né, e responde. Aí aqui continuando, versículo 14, versículo 15. Porém Ana respondeu. Então Ana respondeu porque ela viu que ela estava sendo confundida, né? Ela estava sendo confundida com outras mulheres, outra pessoa. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte eu tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Então ela falou que estava muito triste, estava muito angustiada, estava atravessando um momento difícil na sua vida. Quando a gente está passando por problema, por dificuldade, a gente tem que levar isso ao Senhor, né? A gente tem que contar com pessoas espirituais, com homens e mulheres de Deus para nos ajudar a atravessar esse vale, nos ajudar a atravessar, passar por esse problema. E foi isso que Ana fez. Ela contou seu problema para o homem de Deus, para o sacerdote, que hoje em dia é o pastor. Versículo 16. Não temas, pois a tua serva, por filha de Belial. Então ela está falando, não tenha a tua serva por filha de Belial, por filha da perdição. A filha da Belial antigamente era mulheres da vida, pessoas erradas, pessoas que cometiam e faziam coisas erradas. Então não tenha a tua filha
por filha de Belial, como que está fazendo uma coisa errada. Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então ela contou tudo que ela estava sentindo, toda a tristeza, toda sua fadiga, todo o seu problema, o seu dilema, tudo que ela atravessava, tudo que Ana estava passando, ela trouxe para Deus. Deus foi o seu juiz, Deus foi o seu advogado, Deus foi quem pelejou por ela, Deus foi quem resolveu a sua causa, Deus foi quem declarou a sentença, Deus foi quem decretou a vitória na boca do sacerdote. Então respondeu Eli, aí Eli entendeu que ela era uma mulher, sim, uma mulher casada, uma mulher direita, uma mulher que só estava enfrentando um dilema, um problema, uma situação difícil, né? Deus fez com que o sacerdote de Deus entendesse, o sacerdote Eli entendeu que o que Ana estava passando era um problema muito difícil aos seus olhos, aos olhos humanos, aos olhos do homem. Porém, diante de Deus, o problema de Ana era nada, era um café pequeno. Deus poderia resolver no estalar de dedo. Então respondeu Eli, o sacerdote, respondeu para Ana: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Então Deus abençoou a vida de Ana através da vida do sacerdote. Quem libera a bênção do Senhor, quem libera a bênção do Senhor sobre as nossas vidas é a nossa liderança. Todo homem, toda mulher de Deus, todo servo e toda serva do Senhor que tem uma liderança e respeita e honra, né? Deus usa essa liderança para te abençoar. Desculpa, amigos. Então Deus usa essa liderança para te abençoar. Todo homem, toda mulher de Deus, todo servo e toda serva do Senhor, toda ovelha tem um pastor. E é através da vida desse pastor, que é um homem de Deus, quando ele é um homem sincero, ele vai te abençoar. Então a Bíblia nos ensina que a gente tem que honrar e tem que respeitar toda a liderança que foi constituída por Deus, dentro e fora da sua casa. Um juiz é uma autoridade, é uma autoridade que foi permissiva, que Deus constituiu ele. Um presidente é uma autoridade e, através da palavra de Deus, Deus nos ensina que a gente tem que respeitar as autoridades que foi constituída por Deus e as autoridades que foi constituída pelos homens, porque você está honrando a Deus quando você faz isso, né? Mesmo que aquela autoridade haja de forma errada, mas nós temos que respeitar, né? Os juízes, os reis da época, quando eles agiam de forma errada, Deus era quem tratava com ele, mas o povo respeitava, né? Todo rei, todo juiz foi constituído por Deus. E Saul, a Bíblia diz que Saul, ele foi um rei que agiu de forma errada, mas o povo lhe honrava, o povo lhe respeitava, embora ele fosse um rei ruim, um juiz que agia de forma errada, um rei que tratava o povo e agia de forma errada, era um rei ruim, né? E quem tratou com ele foi Deus, Deus foi quem lhe corrigiu. E aqui não é diferente, Ana honrou o sacerdote, tratou ele bem como uma serva de Deus, como uma ovelha da casa do Senhor. Ela falou de forma certa e Deus lhe abençoou. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi e o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então, a partir do momento que Deus abençoou Ana, Ana sentiu aquelas palavras que foi liberada sobre a vida do sacerdote, sobre a sua vida. E ela já comeu, já se alegrou e o seu semblante melhorou. Como é importante uma palavra
quando é liberada na hora certa, né? Principalmente quando é liberada por um homem, por uma mulher de Deus e é confirmada no céu, né? Isso é maravilhoso, assim foi na vida de Ana. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa. Então ela, juntamente com a sua família, ficaram no templo ali, constantemente adorando o Senhor durante aquele dia. Entraram o dia adorando o Senhor, até a madrugada. A Bíblia diz que ela ficou adorando, clamando. Israel era um povo que adorava a Deus com intensidade, né? Porém, quando ele saía do caminho do Senhor, ele se declinava, ele se debandava, ele se destruía, né? Ele se lameava no pecado de tal maneira que só Deus para arrancar o povo de Deus do pecado e arrancar com braço forte e arrancar muitas das vezes com punho de ferro, porque Israel, quando ele se inclinava para Deus, eles adoravam mesmo. Porém, quando o homem se inclina para o pecado, é só Deus para arrancar o homem do pecado, a Bíblia fala. E em Ramá, Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Então, a partir do momento que Deus liberou aquela bênção para a vida de Ana, através da vida do sacerdote, Ana se alegrou e seu esposo viu que ela estava alegre e ela teve relação. Ela deitou com seu esposo e foi ali que foi gerada Samuel. Ela teve um filho, né? Deus a abençoou. Eu vou ler aqui o versículo 20 que fala assim: Nasce Samuel e é consagrado a Deus. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu, versículo 21, e subiu aquele homem Elcana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Versículo 22, porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Então Ana, ela fez um voto, né, o voto do Narizeu, e ela falou que quando o seu filho tivesse no tempo de desmamar, de largar o peito, tivesse já durinho, já pronto para entregar no templo, né? Aí foi entre o período, os estudiosos falam que Ana entregou o seu filho no período de 3 anos a 12 anos. A criança foi colocada lá nos braços do sacerdote, foi entregue lá no templo do Senhor. Então, durante esse período de 3 a 12 anos de idade, Ana desmamou a criança, cumpriu com seu voto, entregou Samuel, seu melhor, o que ela tinha de melhor, ela entregou, né, nos braços do Senhor, né, foi honrada, né, Penina já não afrontava, né, o inimigo Deus fechou a boca do diabo, porque depois disso Deus abriu a madre de Ana. Ana teve mais filhos. A Bíblia diz que foram 3 filhos que Ana teve, né? 3 filhos e 2 filhas. Então Ana foi visitada pelo Senhor e o Senhor lhe deu muitos filhos e filhas. Ela foi ricamente abençoada, né? A sua esterilidade foi acabada, o seu templo de aflição foi acabada. E os 7 inimigos de Ana eram a esterilidade, a penina, a humilhação, a tristeza, a amargura de alma, a atribulada de espírito, a ansiedade e a aflição. Então essas eram as lutas de Ana, né? Muitas das vezes a gente se depara também com lutas semelhantes, mas o Senhor é quem nos garante a vitória. Amém, amados? Agora aqui eu vou fazer um resumo, como sempre, um resumo dessa palavra. O que a gente aprendeu aqui foi uma lição maravilhosa, que a gente tem que ser perseverante. E a nossa dor, a nossa angústia vai forjar o nosso caráter, vai nos fazer pessoas melhores, né? E as 7 virtudes de Ana, qual era? Era a sinceridade e transparência,
mulher de fé inabalável, perseverante no templo e na oração. Ela estava sempre em oração até receber a sua vitória, né? Persevere, né? Ana está dando uma lição aqui para os nossos dias atuais, que a gente tem que perseverar. Leve o tempo que levar para você receber a sua vitória. Não pare de orar, não desista do seu milagre. O seu milagre, no tempo de Deus, vai chegar. Leve o tempo que for, 1 ano, 10 anos, 20 anos, mas o seu milagre, se você for confiante em Deus e perseverante, ele vai chegar. A outra virtude de Ana era abnegação e doação. Mulher de adoração e de louvor, que ela louvou, né? Depois que ela teve o seu filho, ela louvou o Senhor. Mãe exemplar e amorosa, influenciadora de gerações, que através do seu testemunho, né, muitas gerações foram alcançadas, muitas vidas foram edificadas, muitas mulheres, né, foram abençoadas através do testemunho de Ana. E o nome Ana tinha 10 anos sem filhos, diz a história. De 10 a 13 anos, né, segundo os estudiosos, Ana ficou sem dar filhos a Eucana, seu marido. Ana, o que é que significa o nome Ana? Ana, cheia de graça ou graciosa, né? Eucana é eu o pedi ao Senhor. Penina, bem precioso ou pedra preciosa. Apesar que Penina, né, segundo os estudiosos, também era da tribo de Levi, que os levitas só poderiam casar com os levitas. Ela era uma pessoa carnal. O seu nome tem um significado lindo, mas ela era carnal. Porém, se lá na frente ela foi transformada, né, nós não podemos relatar, mas de uma coisa a gente temos certeza, que a lição que Ana deixou foi poderosa e com certeza impactou a vida de Penina também. Com certeza deve ter alcançado a vida dela e o coração dela também pode ter sido alcançado por Deus e transformado. A palavra cerrado significa fechado, excessivamente, sem moderação, exagerado. Era isso que Penina fazia com Ana. Ela ficava exageradamente a perseguindo, a perturbando. Assim o diabo faz hoje em dia. O Satanás faz hoje em dia com a nossa vida. Ele nos persegue, né? Um dia eu tive um sonho e o diabo falou para mim que ia me perseguir, porque eu prego a verdade e vivo a verdade. Então, todas as vezes que você prega a verdade, que é a palavra de Deus, e vive ela, saiba que tem um adversário, que é Satanás, ele vai te perseguir. Porém, seja perseverante até o fim, que o Senhor dos Exércitos vai dar a vitória. Não se renda, não jogue a toalha, não se proste, mas fique firme no Senhor, fique de pé, porque o Senhor é quem garante a vitória. Ele é quem te sustenta, assim como foi na vida de Ana. Ana era descendente de Miriam, segundo os estudiosos. Eucana era da tribo de Levi, está na Bíblia, né? Samuel era juiz, o filho de Ana. Samuel era juiz, profeta e sacerdote. E Narizeu, né? Samuel viveu 110 anos. Samuel é ouvido por Deus. O nome Samuel significa ouvido por Deus. Ana teve, no total, 3 filhos e 2 filhas. Total, 6 filhos, né? Com Samuel. E durante o período do seu casamento, ela teve 3 filhos e 2 filhas. Ao total, 6 filhos Ana teve. Então, Ana foi muito abençoada pelo Senhor. Muito abençoada mesmo. Fora os filhos espirituais que Deus deu a Ana através desse lindo testemunho, que ela ganhou muita alma, muitas vidas, muitas almas se renderam e se rendem ao Senhor através desse testemunho que ela deixou até os nossos dias atuais. Muitas vidas têm sido alcançadas. Então, Ana foi um exemplo de mulher de Deus, né? E a gente tem que extrair da vida das pessoas aquilo que é bom.
Eu sempre falo assim, aquilo que é bom a gente tem que colocar na nossa vida, aquilo que vem da parte de Deus, a gente tem que colocar, aplicar na nossa vida. Agora, aquilo que não é bom, que fique como exemplo para a gente não cair em certas armadilhas do diabo. Aquilo que é ruim, fica como advertência, para que a gente não venha cair, se corromper, né? Fica como advertência para que a gente venha se desviar do mal. Amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor em cada vida. Vai transformando corações, vai transformando vida, vai quebrando o arco, vai cortando lança, vai gerando muitas anas, vai gerando corações vivificado, quebrantado, transformado, e essa vida que não se rendeu ainda ao Senhor, que o Espírito Santo venha convencer ela do juízo e da justiça, venha transformando os corações, Senhor, que estão endurecidos, que estão feridos, o Senhor venha sarando, o Senhor venha repreendendo nessa tarde toda depressão, opressão. Levanta o caído, levanta o fraco, abençoa a viúva, abençoa o órfão, aquele que não tem lar, aquele que não tem perspectiva. O Espírito Santo de Deus vai gerando vida nessa hora e vida em abundância o Senhor vai trazendo. Senhor, confirma a bênção e a vitória para que teu nome venha ser glorificado, Senhor. Nesta palavra é o que eu te peço e te agradeço. Amém.